de orelhudo e eles chegaram ao ponto de fazer uma cirurgia plástica no menino para que isso parasse de acontecer na escola. Vocês acham que parou? Não parou, porque os agressores começaram a escolher outras características físicas dessa mesma criança e o bullying continuou. Então, na verdade, o bullying não se resolve você mudando para agradar os seus agressores, muito pelo contrário. As crianças que agridem outra a partir de bullying têm algum problema, precisa ser tratado e isso precisa ser denunciado quanto antes, diretamente na escola e também com os pais dessa outra criança. Agora eu queria fazer uma pergunta. Se vocês soubessem que os filhos de vocês estão perseguindo outros colegas, o que vocês fariam com os filhos de vocês? O que vocês conversariam? Como orientariam eles? Eu não sou de conversar muito. Eu tiro as coisas que ela gosta. Você fala, ó, tô tirando isso por causa disso. Isso, é. É isso mesmo que eu devia de fazer? Rosa, a melhor maneira de você começar a educar contra o bullying, para que seu filho não seja um agressor, é conversando. Você precisa fazer com que ele entenda o que ele causa nos outros ao fazer agressões, ao humilhar os outros colegas. A criança logo vai entender. Já vi casos de agressores de bullying que viviam dando apelido, fazendo brincadeiras, fazendo gozações. E aí, com uma dinâmica de grupo realizada na escola, em que a escola permitiu que eles se colocassem no lugar dos agredidos, depois teve uma discussão em cima disso, perguntando como é que você sentiu? O que você sentiu nessa hora em que você era o alvo das brincadeiras? Logo a criança disse, não é bom, eu não vou mais fazer isso. Mas foi tudo através de um diálogo, através de uma conscientização. Se você simplesmente tirar coisas, der castigos, olha o que você está fazendo. Você está respondendo com mais violência a uma criança que já é violenta, que já está apresentando comportamentos agressivos. Então começa conversando. Tenta impedir de todas as maneiras que seu filho seja um agressor. Isso é muito ruim, isso pode causar problemas sérios nos outros e nele também. Se você não conseguir, procura a escola e procura um apoio psicológico. Como identificar o bullying num caso de criança tão pequena, que não entende direito e que não sabe falar direito? Você pode identificar quando uma criança é vítima de bullying quando ela muda determinados comportamentos. Por exemplo, ela gostava de ir para a escola e ela começa a não querer ir, ou ela apresenta resistência quando você fala para contar como é que foi o seu dia na escola, o que você aprendeu, ela evita esses assuntos. Ou ela começa a falar mal dos coleguinhas, eu não gosto de ninguém da minha turma, eu queria trocar de turma. Ou ainda pior, quando começa a ver algum comportamento mais depressivo, de tristeza, você vê a criança chorando sem saber porquê, a criança fica mais deprimida, fica mais quieta. Essas mudanças podem ser um indício de que está havendo algo estranho, algo relacionado a bullying no espaço escolar. O que a gente faz para o filho se abrir com a gente? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes quem é vítima de bullying não quer contar para os pais. Primeiro porque tem medo, até porque os agressores às vezes podem até dizer, se você contar para alguém, você vai se ver comigo. Olha a situação de violência, até psicológica, que se cria em torno desses casos de bullying. Mas também as crianças não querem contar porque elas ficam humilhadas. Ninguém gosta de contar que não é querido, que está sendo alvo de uma humilhação. Aquilo mexe muito com a sua autoestima, então você prefere até evitar o tema. Por isso os pais precisam abrir muito espaço para conversar, perguntar realmente o que aconteceu, perguntar em detalhes e também ficar atentos a certos sinais. Se a criança não gosta de ir para a escola, se a criança nunca quer contar nada do que aconteceu lá, se a criança nunca fala bem dos seus coleguinhas, sempre evita esse tema, pode haver alguma coisa estranha acontecendo. Então, meninas, encerramos nosso bate-papo. Muito obrigado pela participação. Obrigada. As consequências do bullying são muito sérias. Podem ser consequências psicológicas, a criança ficar mais retraída, deprimida, pode não querer estudar, pode acabar até tendo notas baixas e repetindo o ano. Mas o pior, são consequências que podem se levar para o resto da vida. A pessoa pode depois, quando adulta, ter dificuldades de relacionamento no seu ambiente de trabalho, pode se tornar uma pessoa também difícil de se relacionar na família.
Por tudo isso, você precisa tratar o bullying o mais rápido possível. E é papel da escola impedir que essas situações continuem acontecendo.